propostas do transporte público, levando pessoalmente matérias para serem analisadas pela Câmara de Vereadores, e a pergunta é inevitável. O senhor vai para a Secretaria de Governo, o senhor vai assumir a Sengov, porque não é de hoje que se fala isso. E ele respondeu que, se depender dele e do prefeito, ele fica lá, no planejamento. O doutor Pessoa já conversou muito com isso e quer que eu fique no planejamento, fazendo o trabalho que estou fazendo. Agora, ele me solicitou também que, graças à experiência parlamentar que eu tenho, possamos ter uma conversa também com o Parlamento Municipal. E isso eu farei com o maior prazer, até porque quero muito bem a todos os vereadores e vereadoras que lá estão. E ao sair daqui, dessa boa reunião aqui com o presidente da Assembleia, eu vou me encontrar com o presidente Enzo lá da Câmara Municipal. Encontrou, né? Então, assim, é um trabalho mais ativo. Hoje, o secretário de governo é o doutor Michel, que a gente viu agora há pouco no registro. Que estava lá também. Estava lá também, mas, de fato, a gente vê essa movimentação do João Henrique. Não é de hoje que ele, às vezes, aparece quando precisa levar alguma demanda de maior interesse da prefeitura, e chama a atenção que, geralmente, é quando entra a questão dos empréstimos, né? Ele tem esse trânsito lá em Brasília, ele tem esse conhecimento. Então, como secretário de Planejamento, conhece os projetos que a prefeitura tem, mas aí chama a atenção, mais uma vez, ele aparecer como esse articulador. E o prefeito, só para completar, o prefeito disse o seguinte: Ari, a doutora Andréia foi exonerada a pedido dela. Era uma honra tê-la em nossos quadros. Fecha aspas, ok. Cíntia, sempre volta e meia, desde o início da gestão, que o João Henrique poderia ser o secretário de governo. Isso é desde o início, desde que o doutor Pessoa ganhou a eleição. Mas nunca aconteceu. Seria uma saída? Acho que sim, Amadeu. Lá atrás, se imaginou assim, que ele seria o Richelieu, né, do prefeito doutor Pessoa, que ele teria muita participação política e uma ingerência política sobre o prefeito, uma ascensão política, o que não aconteceu. Efetivamente, ele teve muita oposição lá dentro e, enfim, tinha muitos grupos brigando, muitas pessoas brigando, questões familiares do prefeito e outros políticos também. Quando do orçamento, e o Ananias lembrou aí, eu lembro que na época eu conversei com 2 vereadores, eles disseram: olha, a gente não confia na interlocução do João Henrique. Não é que a gente não confie no João Henrique, a gente não confia que ele tenha poder dado pelo prefeito para tomar alguma medida. Pelo que eu conheço do João Henrique, ele não estaria se movimentando se ele não tivesse o aval do prefeito. Vamos falar em João Henrique, é manchete sua, Ananias? Sim. Ele é manchete sua, também, vamos lá. João Henrique. João Henrique na Secretaria de Governo, eu colhi reações na Câmara de Teresina. A Cíntia acabou de trazer um ponto, olha, João Henrique não faria esse movimento sem ter condições de prometer o que está entregando com o aval dos vereadores, com o aval do prefeito de Teresina. É exatamente nesse ponto que reside o problema do cargo de secretário de governo. E aí não é o João Henrique é altamente experiente, sabe fazer política. Não era o André Lopes anterior, o Michel Saldanha, o atual. É justamente a Câmara encontrar nesse secretário de governo alguém que, olha, a gente tem um aval para fazer, a gente vai fazer, vai ser dessa forma. Que tem a caneta cheia. Isso, coisa que está concentrada nas mãos do prefeito, mas que para se fazer a articulação, é preciso que parte dessa caneta chegue ao secretário de governo e que ele tenha condições de executar, tenha condições de colocar para fazer. Então, quando eu questionei vereadores sobre o João Henrique, foi um retrato muito semelhante com tudo que já se passou até agora relacionado a ele. Seria um bom nome, tem bom diálogo, sabe fazer política, mas vai ter autonomia, vai ter condições de acertar e de entregar o que a gente pede. E aí, quando eu falo isso, não é nada não republicano, é o da política, fazer de fato a relação entre prefeitura e Câmara para que obras, que ações, que programas da prefeitura sejam feitos em acordo com os vereadores que estão lá na ponta, estão lá na comunidade, ouvindo as demandas. Então, ele pode até ser o secretário de governo, mas vai ter que mostrar, mais do que já mostrou até agora, vai ter que mostrar essa autonomia para poder dar certo. Essas são as reações na Câmara. Pois não, Ari. O prefeito disse o seguinte: parabenizo o comentário da jornalista Cíntia Lages. João Henrique fica na Secretaria de Planejamento e a conversa dele com os vereadores, essa foi sim a meu pedido.
Então ele foi escalado para negociar. João Henrique foi escalado para negociar pelo prefeito, foi a pedido dele. Agora, saber se o que ele vai trazer da Câmara para a Prefeitura vai ter andamento, isso depende do próprio prefeito, no cenário atual. E o que eu apurei, só para fechar, é que, sim, o prefeito acabou de confirmar, João Henrique não sai do planejamento, mas na finanças, o nome que o Ananias trouxe aqui, do Admilson Brasil, voltou com muita força para ocupar a função. No lugar da Odmirtes. Vamos falar de casa e construção? Sim, Carajás, casa e construção. Imagine você fazer da sua construção ou